Olá, acupuntura simples simplificada, Maria Luísa Carvalho, eis aqui um momento de reflexão para uma das fases da nossa vida. Nós passamos por alguns pedaços etários aonde vem o nosso nascimento, a nossa infância, a nossa adolescência, a juventude, a maturidade e a velhice. Pois bem, dentro dessas fases há inúmeros psicólogos que relatam como lidar, como fazer, como estudar, como refletir, mas não é esse o apontamento. O apontamento é: existe solução para essas fases com a acupuntura? Lógico que não. Não é uma agulha de acupuntura que vai resolver fases do ser humano, em qualquer âmbito. Mas há, sim, como refletir em determinadas situações. Eu sou formada há mais de 35 anos atrás dentro da área educacional. E dessa área eu me especializei mais no trabalho com jovens, adolescentes e maduros. Idosos também, uma fase em que era de alfabetização de idosos, pela técnica de Paulo Freire, há alguns anos atrás. Essa fase eu era mais jovem e era um tipo de um trabalho para lidar com pessoas já em idade madura, mas que não tinham sido alfabetizadas. Mas hoje o nosso vídeo é: a acupuntura serve para as fases? Não. Mas nós, pela nossa experiência e que trazemos no bojo da nossa vida a experiência prática de determinadas situações, para vocês que eu estou falando esse vídeo. E mais especificamente, a fase de quando nós saímos da infância e entramos na fase da adolescência. Bem, é uma fase de bastante transformação. É a transformação do corpo, que está se preparando e já está alguns preparados para as suas atividades sexuais e reprodutivas e que ainda não estão inseridos num mercado de trabalho, num mercado de competição como a vida exige. Para alguns jovens, sim, para outros, não. Bem, esse vídeo não é para dizer se é certo ou é errado. É dizer o quê? Nós estamos num momento de muita transformação mundial, onde a tecnologia entrou nos nossos lares, na nossa vida, de maneira rotineira. Então, isto está mostrando para todas as faixas etárias, inclusive a minha, já na velhice, as transformações que está ocorrendo conosco, seres viventes, né? Então, entrou o celular para todos nós e como nós estamos nos comportando. Bem, a máquina parece que está fazendo uma devassa na nossa mente e no nosso comportamento. E nós estamos e temos que manipulá-la de forma consciente e tomar cuidado para não nos tornarmos dependentes dela, ou seja, hipnotizados por ela. E por que eu estou falando dessa maneira? Porque é fácil, é simples. Você está caminhando na rua,
Analise quantas pessoas estão com o celular na mão, andando ou dirigindo um carro ou bicicleta. E acontece N casos dessa distração, né? Até acidentes. Mas a máquina é boa para algumas circunstâncias? Claro, em geral sim. Quando ela está em perfeito momento de uso, mas às vezes a gente fica lá hipnotizado com ela o dia inteiro com a máquina, né? O dia inteiro com o celular. Entra no ônibus, só vê o celular. Sai de tal lugar, só o celular. Ou seja, os diálogos estão limitados. Nós vemos e nos interagimos com o celular, mas não vemos esse diálogo que podemos ter numa reunião, num almoço, ou num banco de praça, ou num hospital sentado, ou... A gente não tem mais diálogo quase. Uma família, se for se reunir, coloca o celular um na frente do outro, ninguém mais tem diálogo, só o celular. Então, é isso que está causando um transtorno na nossa mente e a gente tem que se policiar. Agora, como? De que forma? Isto depende de cada um e do grau de conhecimento. No que tange aos jovens, nós estamos vendo muitos jovens sem limites. Muitos adultos sem limites e perdidos. No sentido de que, como fazemos? Temos aí filhos no mercado e como lidamos com isto? No mercado de trabalho. E aí vem as indagações. Como vamos gerenciar isto? Porque quando a gente vem para o planeta, nós não vamos vir com uma cartilha para os nossos pais, dizendo, vai ser assim, assim que você vai educar essa pessoa. A gente vai educando de acordo com os princípios que também nós levamos como legado dos nossos pais. Alguns pais têm ainda aquela formação de ter tido uma família, estrutura para isto, ou uma família estruturada, mas tem muitos jovens que vieram sem nenhuma estrutura. Foram feitos de pessoas que pariram e jogaram. E jogaram o quê? Para o mundo cuidar, para a escola cuidar, para o outro cuidar. E no que tange à reprodução humana, isso é jogado sem nenhuma responsabilidade. É este o modo que a gente tem que ver, que quando estes inserem-se na sociedade, se dopam numa sociedade, fazem uso de psicotrópicos abusivos, drogas pesadas, ou alguns distúrbios aonde pensam que só na farmácia vão encontrar a solução, ou numa drogaria, está errado. Agora, por que está errado? Porque não é uma agulha de acupuntura que vai resolver, uma cápsula de medicação que vai resolver, ou um celular na mão que vai resolver. Então, nós estamos em profundo atrito em relação uns com os outros nessa caminhada. E aí, quando chegamos num denominador comum, quando impomos limites, e esses limites para nós dentro de um parâmetro cultural. Tá, como assim? Se o parâmetro cultural do índio antropófago é comer pessoas, lá é a cultura dele. Infeliz é aquele que vai estar lá, de humano, diferente daquela cultura. Vai virar carne para o caldeirão deles.
Historicamente falando, nós já sabemos de algumas histórias disto. Se nos formos inseridos em pessoas pacíficas, evidentemente, demos a sorte de termos mais reflexão sobre lidarmos com aquilo. Se formos inseridos em países onde há guerras, conflitos graves em relação à postura de um povo fanático ou líderes fanáticos, vamos sofrer as consequências disso. Então, o que podemos fazer mediante a cultura que estamos? E aqui estamos é o que eu estou mencionando agora. A brasileira. Aonde recebemos influências do mundo inteiro. Onde o certo e o errado, estamos até perdidos para saber o que é certo e o que é errado. Eu não estou falando aqui em homofobia, em discriminação, mas eu estou mencionando que estamos perdidos. E esse choque cultural, essa falta de referência do que é certo ou errado, está fazendo muitos pais errarem, dando de mais ou de menos para esses jovens que estão inseridos no mercado de trabalho, né? No mercado de trabalho, no mercado competitivo, que vão se tornar adultos em potencial, com qualificação ou não. Bem, esses questionamentos de conduta, certo ou errado, faz a gente pensar em limites. Até que ponto eu posso chegar a determinado lugar com os meus apontamentos ou com os nossos pensar. Então, existem regras, existem limites, existem regras de trânsito, existe punição para quem viola essas regras, existem regras no mercado financeiro, existe punição se você falha nessas regras, existem regras para você entrar numa seita religiosa e segui-la, e se você for averso àquelas regras, você será banido ou punido. Depende qual a regra estabelecida e por quem a estabeleceu. Bem, muitos pais estão perdidos. Pais que têm as suas vidas normais, como constituição de família e responsabilidade como família. Não é dar tudo que o seu filho quer. Não é ceder às birras dos seus filhos. Não se trata disso. Se trata de você colocar limites, não em relação a você, é em relação a todos que o rodeiam. Porque os seus filhos entrarão no meio de competição, queiram ou não queiram. Eles sairão, muitas vezes, da sua proteção. E viver é correr riscos, é acertar e é errar. É fácil nós gostarmos de quem concorda conosco, mas é extremamente desafiador quando nós nos deparamos com pessoas que discordam de nós. Então, façamos reflexões. Bem, nós não estamos aqui para agradar a todos. Nós estamos aqui para vivermos uma experiência de vida,
uma experiência de superação, uma experiência de desapontamentos, de alegrias e de tristezas, de saciedade e de fome. Bem, é para isto que serve esse vídeo. Não é e jamais será para nós olharmos como e de que forma podemos nos posicionar mediante aos fracassos. Sucesso todos nós queremos ter e alcançar, benquistos também, mas nem sempre isto é possível. Então, como nós somos diferentes, nós temos que lembrar que solicitude, respeito e lealdade andam juntos. E respeito quer dizer você aceitar o outro como ele é, mesmo não concordando com as suas diferenças. Porque o que nos faz termos e somos o que somos são as nossas diferenças. Pensem nisso.